Bem-vindos aqui a mais uma live. Vamos aguardar aqui que entre algumas pessoas. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje temos aqui uma convidada especial, mais uma live aqui em Contagem Decrescente para o Congresso de Nutrição Integrativa Funcional, que vai decorrer nos dias 16 e 17 de novembro. E contamos com grandes oradores, especialistas e grandes conhecimentos também vão ser partilhados, incluindo aqui também este tema que vamos falar hoje. A convidada de hoje é a doutora Kátia Antunes, é naturopata. Eu diria que ela tem aqui um currículo muito mais do que naturopata, já se foi especializando em várias áreas. Ela depois pode partilhar aqui um bocadinho o seu percurso profissional para conhecermos também, vocês conhecerem. E poderíamos falar também de vários temas, mas de facto escolhemos um tema que tem vindo a suscitar muitas dúvidas e que a doutora Kátia tem se especializado também e por isso vem partilhar também esse conhecimento depois neste evento em novembro, que contamos com vocês. E quem não souber, estiver aqui pela primeira vez, vocês podem depois ver na bio, aqui no Instagram, procurar também e seguir também a página do CINIF, Nutrição Integrativa Funcional, vocês encontram lá, e apoiar também aqui a medicina, nutrição, outras terapias, no fundo a união dos profissionais de saúde com um propósito comum, não é? Que é esta integração de conhecimentos para ajudarmos cada vez mais pessoas, inclusive quem também está aí desse lado. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se a doutora Kátia já está por aqui. Ok, já. Sim, ainda não? Eu já aceitei. Ok, agora sim. Boa Olá! noite. Olá, bem-vinda, Kátia. Obrigada. Nós falamos há um pouco tempo, eu não conhecia a Kátia pessoalmente, ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas tenho seguido aqui o trabalho e inclusive eu tenho um livro também, e era uma pessoa que eu admiro muito, descobri que até somos da mesma idade e no fundo já fez aqui um percurso tão grande que é admirável e parabéns por isso também. Por isso eu acho que aqui podemos falar imensos temas, mas hoje trazemos um tema também que é interessante e que acho que vai ser bom para depois no Congresso também aprofundarmos e aprendemos com a Kátia aqui sobre este tema dos canabinoides, o sistema canabinoides, não é? Que é duvidoso para algumas pessoas e super interessante porque pode trazer aqui muitas soluções. Kátia, se calhar aqui falares um bocadinho aqui de quem tu és, não é? Se calhar já te conhecem, algumas pessoas estão aqui a seguir, acredito que sim, da televisão, não é? Das redes dos livros, a Kátia é autora, a naturopata, mas conta aqui um bocadinho do teu percurso e como é que chegaste até aqui para também as pessoas conhecerem um bocadinho da história, não é? Obrigada, Kátia. Duas Cátias de 1982, portanto isto só pode correr bem, não é? E, bom, de facto, aos 41 já aconteceram algumas coisas, não é? É um percurso já longo. Eu fui estudar naturopatia logo aos 17 anos. E desde então tenho trabalhado enquanto naturopata. Fui passado 1 ou 2 anos de ter terminado o curso, abri esta clínica, que já teve um outro nome, chamava-se Clínica Da Vinci, depois passou a chamar-se Cascais Clinical Center, numa altura em que eu abri esta clínica também em Angola, e eu aí dividi o meu tempo, ora estava em Luanda a dar consultas, ora estava aqui a dar consultas, entretanto eu e o meu marido temos 5 filhos, portanto eu acho que isto é uma parte muito importante de dizer, porque pode justificar um bocado um certo ar cansado. E porque é que eu estou a fazer isto através da clínica e não através da minha casa, porque o contexto familiar é extenso. E, bom, a seguir este curso de naturopatia, que já é uma janela enorme, onde se fala sobre muitos temas, plantas medicinais, noções de alimentação saudável, homeopatia. Eu acabei por me especializar numa primeira fase em homeopatia clássica em Londres, fiz lá uma pós-graduação para conseguir melhor
atender os pacientes neste sentido, e porque a homeopatia é uma área mesmo fascinante e com aquelas doses tão pequenininhas conseguimos Muito lá, tratar, não é? sim, tratar questões bem sérias de saúde. E, enfim, o que é que eu fiz mais? Depois comecei a fazer um mestrado, um doutoramento com mestrado integrado na Índia, numa universidade do género, a Universidade Técnica de Lisboa, mas é a Universidade de Tecnologias de Jaipur, voltei a mergulhar na área da homeopatia porque fiz uma tese, uma investigação sobre física quântica e homeopatia. Uhum. Por mais estranho que pareça, do decorrer desse doutoramento, que foi um processo longo, foram 5, 6 anos, Exato. acabei por fazer, ao mesmo tempo, eu sei que isto parece uma loucura, mas assim aconteceu, uma pós-graduação em medicina endocannabinoide. As coisas foram acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, É verdade que é uma loucura e às vezes as pessoas perguntam, mas como é que é possível com tantos filhos e com tudo isto? exato. Eu tenho Uma uma boa gestão. estratégia, que passo a partilhar. Passo a partilhar. Quando eu tenho muitas coisas para fazer, estudar para muitas matérias diferentes, fazer trabalhos, eu ponho o despertador para as 4 da manhã. Deito-me por volta das 10 da noite e acordo às 4 da manhã e fico a trabalhar entre as 4 e as 7. E é assim que eu consigo fazer tudo. E a partir Pronto. daí começa o dia. Já revelei, Já o meu começou logo segredo. cedo. Já Começa revelei o cedo. meu segredo, é isto, é começar a trabalhar às 4 da manhã. E O que é comecei por melhor do que ter. deitarmos mais tarde também, se calhar, não é? Os hábitos que criamos, eu criei, né, na faculdade, e que é errado nós estarmos a estudar. E também quando tive filho, o meu filho, que ele não dormia, então acabámos por deitar mais tarde e acabar por fazer ali as coisas, mas até é melhor assim, não é? Tentamos mais cedo, acordamos mais cedo para fazer, É, começar o dia. para mim funciona melhor Sim, e pensando na nossa biologia, sim. existem certas células da imunidade que só se produzem se nós estivermos a dormir entre as 10 e a meia-noite. Portanto, eu acho que eu sou fã do deitar cedo e saber ver, dá saúde e faz crescer. E depois de ganharmos este ritmo de acordar bastante cedo, até dá uma sensação de empoderamento. Portanto, as nossas endorfinas devem ficar estimuladas e o dia corre muito melhor, verdadeiramente, corre mesmo bem. Portanto, Uhum. esta formação de cannabis acabou por servir para me dar conhecimento a prescrever uma planta que eu não estudei, porque nesta licenciatura de naturopatia que fiz não aprendemos nada, absolutamente nada sobre esta planta nas disciplinas de fitoterapia. E quando eu comecei a ter muitos pacientes a quererem ser medicados com cannabis, ora Uhum. por doenças de um fundo inflamatório, ora por doenças oncológicas, eu pensei, não, eu tenho que estudar realmente isto a fundo, não, isto não é um tema leve, é um tema profundo, então, até porque há todo este preconceito e eu não fazia a mínima ideia entre o que é marihuana e o que é cânhamo, então pensei, não, deixa-me procurar uma pós-graduação num lugar, num país onde isto já esteja a ser prescrito há algum tempo, onde haja bastante investigação e foi na Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, onde eu fiz isto. Pronto, e a partir daí comecei a perceber melhor. Uhum. E vais ter uma formação também em breve, não é? Para explicar um E bocadinho mais vou, profundamente. E, é verdade, quando eu fui fazer esta pós-graduação durante 2 anos e fui aprender melhor, depois tive alguns colegas a pedirem também eles próprios formação, enfim, como é que se prescreve esta planta, que benefícios, ou uhum. mesmo até poder gerir os pacientes que vinham a ser medicados com cannabis. E eu pensei, bem, então se calhar faz sentido juntar uns quantos profissionais de saúde que tenham interesse e começarmos a desmistificar. Então, o que é esta planta e como é que ela se pode prescrever nas mais diversas doenças. Eu concordo com isso. Eu acho que em vez de criticarmos ou julgarmos uma planta que é suscetível, ok, vamos aprofundar, não é? Vamos estudar mais, para depois também ganhar essa segurança e confiança, não é? Eu partilhava contigo que isto para mim também é novo. Então vou aprender imenso, tanto se calhar brevemente, e depois lá que vais partilhar certamente também estudos e algumas coisas que para os outros profissionais também se calhar já conhecem, mas terem outro tipo de confiança e segurança na prescrição, não é? Porque de facto. E queres falar aqui um bocadinho sobre o que é que te levou a procurar aprofundar isso mais? Houve alguma história que mexeu contigo? Alguns casos clínicos que tens acompanhado? Um, Olha, são muitos. Deixa-me eu pensar. Isto tudo começa com um paciente oncológico
queria fazer cannabis e eu tinha uma colega naturopata que é a Helena Solnado, e deixo aqui o meu agradecimento por ela também me ter começado a falar em primeiro lugar. A Helena teve um cãozinho que tinha uma doença oncológica, um cancro, e ela foi fora comprar umas gotinhas de cannabis. A partir daí ela começou mesmo a interessar-se pelo assunto e ela foi a primeira pessoa em Portugal com quem eu conversei. A Helena Sonato foi a primeira pessoa com quem eu conversei seriamente sobre este assunto, e ela numa fase inicial ajudava-me a entender melhor o que é que os pacientes tomavam, como se medicar e etc. Ao longo deste caminho de prescrição eu comecei a perceber que tem uma enorme resposta terapêutica na ansiedade, na depressão, nas doenças inflamatórias. Ainda hoje, eu mediquei recentemente a uma paciente que tem uma doença autoimune neurológica e ela ficava com contrações involuntárias no nervo facial, no trigémeo, e começou a fazer fitocannabinoides e passado um mês e meio simplesmente deixou de ter. Deixou de ter. E isto comprometia seriamente a vida. E lembro-me disto porque foi hoje que eu a recebi pela segunda vez, passado um mês e meio depois de a ter medicado. Mas vou ouvindo, eu não medico todos os pacientes, porque, em primeiro lugar, é uma planta cara. E isto eu costumo dizer que o efeito colateral pior desta planta é o preço que ela tem. Esta planta não é barata, é uma planta que ainda tem um valor comercial alto, e eu acredito que no longo prazo e daqui a uns anos, se calhar, isto tudo se vai modificar. Mas se for o cânhamo, portanto, se for a cannabis, depois isto vou já dizer, existe cannabis marihuana, existe cannabis cânhamo. A espécie é a mesma, é cannabis sativa, mas de acordo com o ambiente onde ela é cultivada, ela tanto pode dar origem a cânhamo como pode dar origem a marihuana. Se for marihuana, tem uma alta concentração do THC, que é o fitocannabinoide psicotrópico. Se for o cânhamo, ela tem uma baixíssima, quase residual concentração de THC e muitos fitocannabinoides não psicotrópicos, o CBD, o CBG, o CBN, entre outros. Então, o que eu aprendi nos Estados Unidos é que a boa prática da medicina endocannabinoide é aquela que começa por prescrever sem THC. E dar os outros que são seguros, são completamente seguros, os efeitos colaterais são mínimos. Percebendo a tolerância também Não quer dizer que hajam pessoas que no seu polimorfismo genético não reajam mal à planta, como poderiam reagir mal a qualquer outra planta medicinal ou até a alimentos, e isso tem sempre que ser tido em conta. Sim, mas hoje em dia se a pessoa tiver dúvida já consegue saber isso, não é? Consegue fazer um teste genético e consegue perceber, até para ficar mais tranquila, porque de facto há pessoas que têm reações, não é? Contaste-me também um caso, não é? Que tinha tomado e que logo uma baixa dose reagiu logo imediato. Sim. Então é muito... E por isso é que é muito importante começarmos por fazer doses baixas, começamos por fazer doses baixas e vamos aumentando gradualmente até termos a resposta terapêutica que queremos, seja ela qual for. Porque a beleza desta planta, e repara que através da investigação nesta planta descobriu-se um sistema endocannabinoide. O nosso sistema endocannabinoide, que eu não estudei em fisiologia nem em fisiopatologia, e eu acredito que tu também não. Contudo, hoje nos livros de fisiologia já vem lá o sistema endocannabinoide. Depois enfim, o mundo todo consumia cannabis desde os tempos antigos, do Egito antigo, da China antiga, da Índia antiga, era uma planta medicinal muito utilizada. Depois ela caiu em desuso, foi classificada como uma substância com uma forte probabilidade de adição e muito tóxica, e passou a ser utilizada praticamente só com fim recreativo. Mas mesmo com o fim recreativo, muitas pessoas, e se alguém me estiver aqui a ouvir e que já tenha fumado marihuana, há de comprovar isso mesmo, que muitas pessoas a consomem para relaxarem ou para dormir melhor. Pois. Contudo, não é a melhor opção, porque é tóxico para os pulmões quando consumada fumada, e deve ser consumida sob orientação clínica. E, portanto, é uma planta que é segura, se for o cânhamo. Se for a marihuana, já é dita, mas a marihuana também se toma sob medicamento controlado. Aliás, na farmácia já existem 2 medicamentos regulados pelo Infarmed. É o Sativex. É isso que eu tinha perguntado também, como é que está a regulamentação, porque eu lembro-me que não era possível ver, se calhar até comprarem, não é? Assim, não... A regulamentação existe e diz o seguinte: é considerada cannabis medicinal
toda a cannabis que tenha na sua composição fitocannabinoides, quer sejam eles psicotrópicos ou não psicotrópicos. Portanto, isto para dizer que, sob o rótulo de cannabis medicinal, que é regulada pelo Infarmed, podem existir medicamentos com THC. E um exemplo disto é o Sativex, que é um spray sublingual com um rácio 50-50 entre THC e CBD, e a planta Tilray, que é a planta mesmo, que é a Tilray, que se queima e é inalada. Tem aprovação pelo Infarmed, o Sativex eu acho que é para a esclerose múltipla e o Tilray é para a dor neuropática, mas só pode ser consumido com prescrição médica e tem que ser uma prescrição especial, portanto o médico tem que ter autorização por parte do Infarmed para que o doente possa consumir, e custa para aí uns 400 € na farmácia, portanto é muito caro, não é comparticipado, não está mesmo ao alcance de qualquer um. Exato. Portanto, a legislação diz que a cannabis medicinal só pode ser prescrita pela medicina, pelo médico convencional, tanto podem ser os fitocannabinoides isolados, como podem ser os fitocannabinoides psicotrópicos, como podem ser os não psicotrópicos. Portanto, isto é cannabis medicinal. Depois existe a cannabis cânhamo, que não está regulada como cannabis medicinal, está regulada como cannabis industrial. Enfim, não é o nome mais feliz, chamar de cannabis industrial uma planta que pode ser utilizada para fins terapêuticos, mas assim foi decidido. E estes fitocannabinoides não psicotrópicos, cujo CBD será o mais conhecido, são vendidos como novel food, novos alimentos. Portanto, nem sequer são classificados ainda como suplementos alimentares. Não, estão assim numa zona cinzenta, e o que deu o primeiro passo nesta regulamentação foi mesmo decretado pelo Tribunal Europeu, portanto é uma lei para a Comunidade Europeia, que diz que os fitocannabinoides do cânhamo podem ser tomados como novel food. As pessoas às vezes pensam no cânhamo, sementes de cânhamo, não é? Pois, Rola muito esta confusão. Rola esta confusão que cânhamo são as sementes de cânhamo. Não, cânhamo é a planta que vai desde a raiz até ao topo. As sementes são muito ricas em ômega 3 e ômega 6, são ótimas. Muitas vezes vendem-se em cápsulas e essas sim têm um preço normal de ômega 3 e de ômega 6. E às vezes as pessoas acham que estão a tomar fitocannabinoides super baratos. Olha que bom, encontrei no celeiro ou no outro lugar. O cânhamo tão barato, mas a verdade o que eles estão a tomar é extrato das sementes de cânhamo. Extrato das sementes de cânhamo é ômega 3 e ômega 6. É diferente da planta, exato. Fitocannabinoides estão nos tricomas da flor da planta. O cânhamo é uma planta muito bonita porque se utiliza desde a fibra das raízes para construir barcos e para fazer roupa, até à parte florida onde estão lá os fitocannabinoides. No caso do cânhamo, não psicotrópicos. Se fosse a marihuana, então estaria lá o THC. Se é o cânhamo, não tem o THC. Exato, isso é importante estarmos a esclarecer, estás a esclarecer para pode surgir essa dúvida. Temos aqui uma questão também, Kátia. Quem toma medicação alotrópica pode ser medicado com CBD? Pode. Pode ser medicado com CBD, temos que ter mais atenção aos diluidores de sangue. Ainda antes desta nossa conversa agora aqui no Instagram eu falava com a Kátia sobre isto, e onde eu ganhei mais confiança sobre esta, porque existem alguns artigos que falam na possibilidade da interação, existem algumas referências a falarem sobre isto. Depois eu fiz um estágio com uma médica que tem a Clínica da Dor de Copenhaga, e ela é anestesista, deixou o serviço de saúde, portanto deixou os hospitais, e passou a tratar praticamente só com cannabis os doentes de dor. E ela, e os anestesistas conhecem tudo, imenso sobre receptores, aliás, é a especialidade médica que mais sabe sobre interações medicamentosas e receptores celulares. E ela partilhou comigo que na prática clínica dela, ao longo daqueles 6, 7 anos em que ela estava a trabalhar só com cannabis, que não via qualquer tipo de incompatibilidade entre os fármacos e os medicamentos que os pacientes fazem. Agora, no caso de dúvida, o melhor é espaçar as tomas, e se nós espaçarmos com 4 a 8 horas, já estamos a garantir que as moléculas têm uma semivida do medicamento que foi tomado, e depois podem
existir, não é? Por receptores, os mesmos É, é, receptores. em princípio não, porque de facto o sistema endocannabinoide, este tal É um sistema que foi sistema à descoberto pela parte. investigação da planta, é um sistema que só se liga nestes receptores os nossos endocannabinoides, que são hormonas que o nosso organismo produz, ou os fitocannabinoides. Portanto, a probabilidade de interação e de competição é Tem um sempre. sistema Nós próprio, temos. não é? Pois é esse Sim, sistema que nós não estudamos é na faculdade, este vamos achar sistema que sim. chave-fechadura, que qualquer molécula tem, sempre que nós ingerimos alguma coisa, é um sistema chave-fechadura. Os fitocannabinoides do cânhamo ou da marihuana vão se ligar nos receptores do sistema endocannabinoide. Portanto, respondendo, em princípio, é completamente seguro. No Uhum. caso de dúvidas, passar tomas. Sim. Aqui não sei se temos mais questões, acho que aqui ainda não. E a Kátia, tens tido já muitos casos com bons resultados com a aplicação de cannabis. Como é que é na prática clínica desde que voltaste e começaste a aplicar cá a resposta que tens tido? Positiva? E é uma resposta mesmo muito positiva. Eu também sou muito ponderada. Eu não receito cannabis a todos os pacientes, receito cannabis aos pacientes que me parece que é uma boa solução, porque a naturopatia é este grande leque. Nós estudamos plantas medicinais, medicação homeopática, alimentos, etc. Então vamos ver o que é que este paciente precisa, como é que vamos conseguir resolver e ir à causa do problema. E sempre que me parece que o paciente vai ter uma boa resposta terapêutica, que se calhar vamos conseguir solucionar muito, porque o corpo está todo ligado, de facto o corpo está todo ligado, e a inflamação é uma parte, é um componente da esmagadora maioria das doenças. Até mesmo hoje em dia a ciência e a investigação mostra que até a depressão e a ansiedade têm inflamação envolvida. E se nós pensarmos que a cannabis é um grande anti-inflamatório, quando começamos a dar, a inflamação começa a melhorar. Ponto. Uhum. Onde é que eu vejo muito a minha memória com estas maternidades todas e a minha memória foi um bocado, deixa-me fazer aqui um exercício, pá, mas na dor, claramente, na dor eu vejo ótimos resultados, na ansiedade ótimos resultados, na doença oncológica, o que é que eu te posso dizer? É difícil, porque a cannabis na doença oncológica vamos encará-la de várias formas. Vamos encará-la como uma planta com uma forte hipótese de evitar os efeitos secundários dos tratamentos convencionais, quimioterapia. Vamos, inclusivamente, há um dos fitocannabinoides, que é o CBDA, é antiemético, portanto, contraria as náuseas no doente que faz quimioterapia. Depois, por outro lado, é anti-inflamatório, ajuda a estimular a apoptose das células, a morte celular das células que nós queremos matar. Portanto, há uma Uhum. abordagem mesmo muito abrangente na prescrição de cannabis na doença oncológica. Se o paciente está, como na doença oncológica faz tanta coisa ao mesmo tempo, quimioterapia, radioterapia, mudanças alimentares, etc, 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 o que é que está a funcionar é difícil depois apurar, em bom Acho que rigor. é um conjunto de coisas, não é? Há de ser um conjunto, mas parece-me que quando o paciente começa a tomar cannabis no contexto da doença oncológica, parece-me que tem muito menos efeitos secundários dos tratamentos. Isso eu diria que é uma ação muito direta. A Sim. cannabis Há uma como modulação, não é? equilibra. Do sistema imune. Sim, e como equilibra este sistema endocannabinoide, eu também diria que tornamos o organismo um bocadinho mais, ou um bocadão, se calhar um bocadão mais resistente àquilo que é o impacto negativo dos tratamentos convencionais. Na Uhum. dor, eu aqui vou-te dar o meu caso pessoal, que por mais má que esteja a minha memória, este eu lembro-me que vou-te dizer, vou partilhar com vocês que tive, há uns meses atrás, um parvovírus. Houve muita gente a ter Uhum. parvovírus, não sei se terás ouvido algum caso. É um vírus muito típico das crianças, dá assim o eritema, e nas crianças dá este eritema, mas também pode dar dor articular e dificuldade na mobilidade. E os meus filhos tiveram este parvovírus, os mais pequeninos tiveram isto, e eu tive também. Então o que é que me aconteceu? Eu tive o eritema e pensei, ok, estou a ter o parvovírus, tudo bem, isto vai passar, mas 24 horas depois eu não mexia uma única articulação. Não mexia. Não mexia. Ponto. Fiquei
fiquei deitada numa cama, eu não conseguia, a dor era de tal ordem que eu não conseguia levantar uma caneta. Fiquei completamente imobilizada, percebi que seria este parvovirus, depois acabei por ter a certeza porque fui à procura dos anticorpos nas análises e tinha tido mesmo este vírus e tomei, uma neurologista tinha-me sugerido uma pregabalina, que eu pensei, bem, vou começar a tomar isto, mas aquilo nem me estava a fazer nada de especial, e pensei, mas é óbvio, vou começar a tomar cannabis. Então fiz assim uma dose altíssima, mas aquela que eu acharia que precisava de ter para ter resposta O terapêutica. ataque. Sim, Epá, a e fase em menos, aguda. sim, em menos de 24 horas eu comecei Melhorar. a mexer, sim, a mexer. Aquilo que supostamente ficaria 10 dias até recuperar, em menos de 24 horas eu comecei a recuperar. Uhum. Portanto, isto acontece numa segunda-feira e eu sexta-feira já estava a trabalhar, a dar consultas. Porque eu sou um bocado viciada no trabalho, assim, é um probleminha. Se Sim, calhar também és, não sei, também se sou um calhar bocadinho. também és. Mas é, pronto. Mas, é. Mas sim. Enfim, eu imobilizada achava que ainda podia dar consultas online. Assim, não, deixa estar, não quero deixar as pessoas na mão, precisam de mim, eu vou dar. E o meu marido disse, tu és doida, fica a descansar, aproveita, pronto. Então, mas olha, esta é uma grande história que eu tenho, porque de facto foi incrível. Fiz uma dose muito, muito, muito alta, que deixou-me, percebi um efeito secundário da dose muito alta, que é uma sonolência brutal. Aliás, a cannabis na insónia também é muito eficaz. Não Uhum. necessariamente o CBD, existe um fitocannabinoide que tem uma molécula muito parecida ao THC, que é THC tem um resultado muito grande na insónia, por isso é que algumas pessoas fumam marihuana. Existe um fitocannabinoide que é o CBN, que é muito eficaz no sono, que é muito parecida, é uma molécula, estruturalmente, quando olhamos as duas Uhum. moléculas, é muito parecida com a THC, sem os efeitos psicotrópicos. Ou seja, cada fitocannabinoide tem um efeito Tem, terapêutico diferente, tem, né? tem, No tem. sistema. Eu acho que esse sistema interage com todos os outros sistemas, como nós estamos todos interligados, e acaba por não ser um sistema É, completamente à parte. é a matriz. O Uhum. sistema endocannabinoide é a matriz. E porquê? Porque o sistema endocannabinoide não é nada mais do que portas de entrada que existem em células. Agora, existe na esmagadora maioria das células do nosso organismo. Portanto, como estas duas portinhas de entrada, como estas portinhas de entrada, o TH1 e o TH2, fazem parte da esmagadora maioria das células do nosso corpo, então, por esse motivo, existe uma melhoria em muitas doenças. Exato. E nas doenças autoimunes, que é aquilo que nós vamos depois vais partilhar também no Congresso, também tens visto respostas em termos de remissão ou como é que funciona, quais são os resultados que já tiveste nestes casos? A nível da dor, acredito, não é? E depois Uhum. também depende de autoimune estamos a falar. Olha, Um, depende, as doenças autoimunes também é um leque muito grande. Onde é que eu vejo uma grande resposta terapêutica é na artrite reumatoide. A artrite reumatoide aí é logo, é direto, a dor diminui muito, a rigidez diminui muito. Na doença de Crohn também, porque há uma componente inflamatória também envolvida muito alta. sim, o Portanto, intestino também está sempre envolvido, não é? a, Que é comum. sim, a redução de dor é muito evidente e sempre que há inflamação, vai haver uma resposta na redução da Positiva. inflamação. Dizer que a cannabis é responsável pela remissão total de uma doença é difícil dizer isto categoricamente, lá está, porque o paciente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Muda a dieta, porque teve no Mas nutricionista, pode ter um efeito quase de medicamento natural, não é? tem. Porque é que o medicamento tem um efeito tão rápido e às vezes as pessoas recorrem nem vão procurar se calhar da naturopatia ou algo mais, porque o efeito é mais rápido, não é? E às vezes as plantas ou a fitoterapia é mais lento. E neste caso, parece-me que ajustando a dose também a resposta é melhor, não é? A resposta Dependendo do é caso muito também. rápida. Sim. Claro que depende do caso, porque existem pessoas, não podemos excluir, até por conta da sua estrutura genética, que podem não ter qualquer tipo de resposta terapêutica com a cannabis. São raras, mas existem, não podemos descartar essa hipótese. Uhum. Mas na maioria dos casos vai ter um resultado bom. Eu lembro-me da artrite reumatoide, lembro-me da doença de Crohn, hum, esclerose múltipla também, a esclerose múltipla também. E as doenças autoimunes são crónicas, são para a vida, mas podem ficar muito assintomáticas na vida do paciente. Podem Uhum. mesmo ficar Sim, sim. assintomáticas.
E também pode acontecer, também não tem que ficar a tomar para o resto da vida, porque como a cannabis faz este equilíbrio de sistema endocannabinoide, pode acontecer que o próprio organismo se tenha organizado Auto, e dê para não é? E fazer depois, uma pausa. É sempre sim, importante fazermos pausas passados uns meses de toma. em tudo, até na suplementação, não é? Porque às vezes as pessoas chegam à consulta e ainda estão a tomar, estava-me a dar bem, já não sei quantos meses. Sim. É, Então, A doença de Parkinson também, aí vê-se logo uma redução muito grande. e na Na, atividade já tens respostas assim, não? na tiroide tenho, na tiroidite de Hashimoto, no processo inflamatório da tiroide, já tenho resposta. Tenho, há uma diminuição da inflamação. O stress oxidativo e tudo, Sim, pois. É, nós temos cada vez mais ferramentas, o que é ótimo, não é? Porque para atuarmos no sistema imunitário, porque no fundo é a base. E no fundo, quando há inflamação, como dizias, e bem, todas as doenças depois umas pessoas podem ter mais predisposição para uma doença do que para outra, isso aí já pode depender de fatores genéticos, individualidade, não é? Mas a inflamação está por base. E depois vamos ao intestino, não é? E aqui também eu acredito que haja aqui um impacto positivo. hum, Exatamente, porque nas autoimunes também temos o intestino, temos o ambiente, sim, temos a sim. nossa genética toda envolvida. Por Deixa-me isso, dizer-te uns casos também, agora lembrei-me e vou-me lembrando assim de pacientes. A psoríase também tem uma resposta muito grande na psoríase e é uma doença autoimune muito chata, muito, sim, muito sim. inconveniente na vida dos pacientes. Não é uma doença grave do Fibromialgia, ponto de vista. talvez também não, pela A dor. fibromialgia pela dor, pela componente da dor também e a psoríase também. A psoríase também é uma diferença. A epilepsia, não sendo uma doença autoimune, mas também aí o CBD tem um impacto muito importante, mesmo nas crianças. Às vezes existem pais que vêm com crianças que estão medicadas com antiepiléticos e gostavam de substituir pela cannabis. É um risco grande, porque a epilepsia, os episódios epiléticos podem deixar mazelas neurológicas e cerebrais graves. Portanto, quando o paciente está a tomar já um medicamento que funciona, eu sou da opinião que é melhor. Às vezes, enfim, podemos sempre arriscar, mas não deixa de ser um risco, quando os pais querem muito claro. Agora, quando as crianças ou os adultos não têm resposta terapêutica com os antiepiléticos, então é claramente de se tentar CBD, sem qualquer tipo de dúvida. Uhum. Isso é uma informação muito importante que alguém pode estar a ouvir e se calhar estar a procurar uma resposta. É, E é isso. Muito interessante. Estou curiosa, Kátia, para aprender um pouco mais sobre isto e este sistema canabinoide e os fitocannabinoides que existem, porque eu conhecia dois, agora já estou a ver que há mais há um. há cento e tal, Ok. depois uns mais estudados, a Sim, investigação também, se calhar daqui a 10 anos estamos outra vez a falar e já a investigação sim. avançou imenso e sabe-se Está muito mais. sempre a evoluir a ciência, infelizmente, não é? Por isso o conhecimento também traz-nos essa segurança, não é? Que para poder depois ajudar outras pessoas com base na ciência. E eu acho fantástico trazer este conhecimento também para outros profissionais de saúde, para eles também chegarem a mais pessoas, não é? Com esta informação e ter esta ferramenta que parece-me que é fantástica e que pode ajudar muitas pessoas. Um, Kátia, queres deixar alguma mensagem aqui para quem nos está a ouvir hoje? Olha, para os profissionais de saúde que consultem a tua página e vão assistir ao congresso que estás a organizar em novembro, e, e para aqueles que sim que possam interessar na prescrição da planta, não deixem de ir também a esta aula que eu vou dar. É uma aula, no fundo, não é uma formação, é uma aula que vou dar no dia 19 de outubro, é o dia todo, é um sábado no Uhum. Hotel Riviera, portanto, se alguém nos estiver a ouvir e queira ir, E mande-me podem se uma inscrever mensagem. aonde? Podem mandar uma mensagem para o meu Instagram e eu depois reencaminho para as nossas secretárias que estão a tratar disto. Para os não profissionais de saúde que estejam por aí, então que pensem sempre que há uma solução para os vossos questões, para os vossos problemas de saúde. Os diagnósticos não são sentenças, os Uhum. diagnósticos são só formas de se entender melhor o que está a acontecer no organismo, mas a verdade é que há muitos caminhos de cura, há muitos caminhos de cura por aí. Então não deixem de explorar caminhos de cura. Exato. Obrigada. Obrigada, Obrigada. Kátia, por teres vindo e vai ser ótimo também aprender contigo. E obrigada a todos que estão aqui connosco.
E se quiseres acompanhar depois também as lives, vamos ter aqui mais oradores que vão estar presentes no dia 16 e 17 e é muito gosto também contar contigo neste painel. Obrigada também. Obrigada, Cátia. Um Obrigada a beijinho a todos. todos e uma boa noite a todos. Adeus. Obrigada.